Pues, então tá, já está. Vamos começando. Eu não costumo esperar muito as pessoas entrarem, a maior parte das pessoas assiste depois. Então, vamos começando agora mesmo. Bom, bem-vindos. Quem não me conhece ainda, meu nome é Edson Drago, sou astrólogo e o que me chama a atenção para essa live é uma relação que muitas vezes as pessoas simplesmente não conhecem do seu próprio mapa. Eu vou salientar uma correlação que tem entre essas duas casas, a casa 1 e a casa 7, porque elas são muito significativas para todas as relações, mas hoje eu vou estar me focando especificamente nas relações amorosas, porque senão é muito assunto para uma live. E, além disso, eu vou me focar só em pequenos detalhes de cada ascendente, porque senão, né, a gente não tem tempo aqui. E eu vou enfocar no aspecto que é mais curioso, também é mais chocante em alguns momentos, da diferença que faz a transição entre aquilo que a gente conhece, que é o ascendente, para aquilo que a gente conhece como descendente ou casa 7. Para isso, uma pequena introdução sobre o que é o ascendente. Deixa eu só eliminar esse som daqui. Eliminado o som. Então, é isso. O que é o ascendente? O ascendente tem determina muitas características. Quando a gente está começando na astrologia, o conhecimento do ascendente é sempre meio complicado, ele fica um pouco nebuloso para quem está começando. Então, eu vou facilitar um pouco as coisas, vou me concentrar num aspecto só, que é o primeiro movimento que a gente faz em direção a conhecer uma pessoa. Esse primeiro movimento vai permanecer nessa relação até que a relação se estabeleça primeiro como uma relação, como uma amizade, como alguém conhecido. A partir desse momento, os outros planetas todos começam a ter a mesma relevância que o ascendente, mas o ascendente ele fica sobressalente. Puxa, eu estou confundindo um pouco as línguas agora. Ele fica um pouco mais evidente ou enfatizado nesses primeiros encontros. Então, por exemplo, eu sou um ascendente em Touro, a minha chegada, o meu primeiro contato com alguma coisa nova, o meu primeiro contato com uma pessoa, nesse primeiro contato eu vou estar atuando muito mais como um touro do que como o aquário que eu sou, com vários planetas em aquário. Então, num primeiro momento, a pessoa me percebe como uma pessoa estável, porque Tauro também acolhedora, um pouco terna, cautelosa, vagarosa. Eu levo um certo tempo até me aproximar de uma pessoa, e isso é o normal e é o que se espera de um ascendente em Touro. Depois de um certo tempo, os outros planetas entram e fazem a confusão de sempre, né? Cada um puxando para o seu lado, então a gente acaba sendo vários signos durante a construção de uma relação. Mas chega um certo momento em que uma relação, especialmente agora, uma relação amorosa, depois que a gente estabelece uma relação, depois que essa relação passa a ser uma relação, ok, temos pelo menos um romance em questão aqui, ou somos já uma relação amorosa, somos uma relação de casal, tá. Então, aí a gente passa, em vez de ter uma participação ainda aparente do ascendente, a participação maior de casa agora vai ser a casa 7, e com ela o signo da casa 7. Então, em vez de continuar atuando tanto como Touro, eu vou reduzir a quantidade de Touro e eu vou agir um pouco mais como Escórpio, porque Escorpião, é o oposto, é o lado oposto de Touro. Se a casa 1 está num signo, a casa oposta, a casa 7, a metade do caminho das 12 casas, a casa 7 vai estar exatamente no signo oposto. Então, eu vou me comportar como Escórpio. Então, se no início, uma atitude elegante, controlada não, mas bem regulada, uma atitude terna, acolhedora, como eu disse antes, calma, serena e enfocada nos prazeres da vida, conforme eu vou ganhando intimidade, conforme uma relação
começa a se estruturar como uma relação amorosa, eu vou me comportando cada vez mais como casa 7, que no meu caso é Escorpio. Então, se tu acha que eu vou continuar sendo esse queridinho depois de um certo tempo, está muito enganado, porque daqui a pouco vem o Escorpião, e aí as coisas vão deixar de ser assim tão calmas e pacíficas, vão começar a ser passionais, intensas, profundas, e às vezes uma certa sobrecarga emocional, que não é tanto, porque eu tenho um monte de coisa em aquário, então isso não chega a acontecer assim. Mas se a gente for só comparar casa 1 com casa 7, é mais ou menos isso que acontece. Então, a outra pessoa que se acostumou com aquele touro, então faz uma jantinha, arruma tudo direitinho, se veste direitinho, né, dá nos primeiros encontros, coisa e tal, agora é mais provocante, é mais sexualizado. As minhas reações, que antes eram reações comedidas, agora são passionais, movimentam um volume de emoções mais intenso. Eu vou entrar na profundidade. Quanto mais eu entro na profundidade, mais eu reajo profundamente também na relação amorosa. Em outras relações, outros tipos de amizade, não, a não ser amigos muito íntimos. Mas aí vem uma série de outras características do Escorpio, que é o jogador, que é o manipulador, que é... Sou, não nego, eu tenho uma casa 7 em Escorpio, como é que eu vou negar isso? Não, não, eu não, porque eu sou diferente de todos os outros, porque eu escondo. Pior ainda, você tem que conhecer. Eu tenho uma casa 7 em Escorpio, eu tenho essa tendência. Então, o que eu posso fazer é regular essa casa 7. Mas sobre esse aspecto de regulagem, eu vou deixar para o final, tá? Regular no sentido aqui de como quem afina um instrumento, um pouco mais de tensão, um pouco menos, até que fica na afinação mais harmônica que existe, tá? Então, é nesse sentido. Então, essa transformação causa um susto na outra pessoa que se acostumou com o aspecto Tauro e agora se converteu num aspecto, uma atmosfera Tauro se converteu numa atmosfera Escórpio. E aí ninguém merece, tu entende? Porque a pessoa não tá esperando isso, ela comprou Tauro e entregaram o Escórpio. Não, não, um momento, não foi isso que eu pedi, cadê o entregador? Não, 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 estou devolvendo, vai, porque não, é demais para mim, não suporto. Aí é que tá, porque se tu te interessou por uma pessoa, Tauro, em algum momento, e depois ela se converteu naquele Escórpio, um ascendente em Tauro que se converte em Escórpio, na intimidade, então é porque tem alguma identidade com Escórpio também, além da identidade, ainda que possa ser mais predominante de Tauro, vai ter alguma identidade com Escórpio também, porque senão não tinha acontecido, não tinha chegado no ponto de ser íntimo, de ter uma relação. Se chegou naquele ponto, a construção não é de uma hora para outra, ela é paulatina, mas daqui a pouco ela aparece muito. Então, tem alguma coisa em ti que te interessou por aí, agora é problema teu, vai resolver o que tu tenha de Escórpio para que a relação se harmonize, porque tu vai ter que aceitar algumas dessas características como um desafio. Vamos ver se tu tem tenacidade para seguir com essa identidade. Mas para ficar claro para todo mundo, eu vou dar uma repassada, eu vou dar uma passada mais demorada nos 7 primeiros signos, um pouco menos detalhada nos signos seguintes, porque é uma relação de dois. Então, o que precisa acontecer para entrar a casa 7? É que a relação tem que chegar num certo ponto, que em espanhol a gente diz de tu a tu, ou a gente poderia dizer também de segunda pessoa do singular, onde eu olho a outra pessoa e a gente tem alguma coisa, algum projeto, uma casa ou várias atividades ou várias atividades compartilhadas, aonde somos só nós dois. Mas uma das coisas que define mesmo uma relação daí amorosa é um certo grau de intimidade que só depois que se trocam fluidos a gente tem. Então, depois que se trocam fluidos, se trocam muito mais coisas, muito mais emoções, expectativas e outras coisas. E é tudo isso que entra no contexto de casa 7, que é um contexto de relação de segunda pessoa do singular. Então, o que acontece? Vamos imaginar agora um ascendente em Áries. Quando tu conhece um ascendente em Áries pela primeira vez, tu olha o tipo divertido, pouco impulsivo, sempre pronto para atuar, o corpo já se mexe bastante, está o tempo inteiro, vamos lá, e aí, como que é? Né? Listo, né? Listo em espanhol. É uma pessoa que está completamente disponível para agir, mas ela não está disponível para tudo, porque ela prioriza autonomia, independência, algo de liberdade.
e ela não quer ficar tendo que discutir se alguma coisa vai ser feita ou não. Tem uma coisa para fazer, vai lá e faz. Esse é o Áries em ascendente. É claro que em ascendente também vai depender de posições de outros planetas, signos, coisa e tal. Então, não é tão marcado assim. Mas quando a pessoa está sendo o seu ascendente, e o seu ascendente está em Áries, e não está sendo muito influenciado por muita coisa, ela vai ter essa atitude. Aí ela passa a ser uma pessoa divertida. Um pouco brigona ou competitiva em determinados momentos, mas nada que seja demasiadamente desafiador, a não ser que tenha outras coisas no mapa que sejam muito agressivas ou competitivas, desafiadoramente, assim. Mas não é o caso aqui, vamos levar em conta que é uma pessoa leve, é uma pessoa que não pesa, não é uma pessoa que fica ali muito tempo na mesma coisinha, já passa para a próxima. Então, uma pessoa muito flexível, às vezes um pouco cabeça dura, mas só no começo das coisas, porque se trata só de um ascendente, não é um sol em Áries, por exemplo, é só um ascendente em Áries. Logo, é, essa pessoa hum, tu vai convivendo com essa pessoa, ela vai mostrando outras características suas até que, então, a gente tem uma relação agora, né? Então, como é que era no início? No início era, comprei os bilhetes, vamos no show? Ei, vamos nessa festa aqui que está muito legal. Vamos para outra festa, está muito mais legal. Legal, vamos embora. Então, essa atitude é uma atitude ariana. Quando chega na intimidade, a predominância passa a ser Libra. E aí, como é que é? Oh, meu amor, e então, o que tu quer? É, não sei, tu costuma decidir tudo, vai lá, não, mas eu quero fazer aquilo que tu quiser, eu quero, né, compartilhar contigo, eu não sei ainda, o que tu quer? Não sei, o que tu quiser. Não, é o que tu quiser. Não, eu estou acostumada contigo, o que tu quiser. E aí fica nessa coisa que não tem forma nenhuma, porque a expectativa de quem está com um ascendente em Áries é que ele vai continuar sendo Áries, que a gente conta com isso. A gente normalmente não espera que essa pessoa se converta num Libra. E que antes não interessava muita conversa, não interessava, né, ficar muito decidindo sobre alguma coisa. Agora, a curtição é ficar no processo da decisão, sabe? Conversando. Podia ir aqui, depois também podia ir ali. Não, tenho bons argumentos para isso, mas também tenho bons argumentos para aquilo. E vamos conversar um pouco mais, então. Senta aí. Porque eu tive pensando nisso, eu tive pensando naquilo. Cara, cadê a pessoa dinâmica? Cadê aquele cara ou aquela mulher que então fazia as coisas e dava risada? Agora é uma pessoa que fala baixinho, é uma pessoa, né, que está o tempo inteiro olhando com aqueles dois coraçõezinhos nos olhos, assim, que bonito. E antes não interessava muito a beleza, não interessava, não, um abrigo, uma roupa esportiva. Vamos lá, vamos fazer, e já era. Agora não, 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 não. Agora não. Agora vamos fazer tudo com mais bonitinho. Vamos arrumar essa gravata aqui. Agora sim, está apresentável, elegante, bonito, que outras pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, mas que casal bonito! Esse é a casa 7 em Ares. Desculpa, o ascendente em Ares com a casa 7 em Libra. Claro que, então, outra pessoa fica completamente perdida porque ela não está contando com isso. Ela não está achando que isso poderia acontecer. Ainda mais quando não tem nada mais em Libra, ou a Vênus não está muito saliente no mapa, isso dá um choque em quem está convivendo. Então, ela vai achar, comprei Ares, me entregaram Libra. Não, não, vou devolver. Então, a ideia não é essa. A ideia é descobrir que esse par de signos, os signos que estão na casa 1, casa 7, fazem parte integrante de qualquer relação amorosa, de qualquer pessoa, da tua mesma também. Mas depois a gente fala sobre isso. Por enquanto, eu estou falando dos outros, é mais fácil. É muito mais palatável a gente falar dos outros do que da gente logo a princípio. Então, vamos continuar com isso. Quando tem um ascendente em Gêmeos, entre Gêmeos e Sagitário a diferença é menor, mas ou pelo menos não causa tanto espanto. Mas tem alguma. Quando o ascendente está em Gêmeos, uma pessoa que fala muito, que comenta coisas, qualquer ideia que tu dá, ele já conecta com outra. Aí comenta sobre um conceito, daí traz um outro tema, lembra de alguma outra coisa, introduz um outro assunto no meio. Esse é o ascendente em Gêmeos. Então, é uma pessoa inteligente, perspicaz, com uma conversa muito boa, que sabe mudar de assunto de um assunto para o outro sem muitos problemas, que não se fixa muito numa coisa só, que fala sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema.
e que tem sempre um certo carisma na voz, tem uma forma de falar que é encantadora de alguma maneira, que fica basicamente na linguagem, mas está ali presente, né, o tempo inteiro. Então, também não é uma pessoa muito dinâmica, ela não toma decisões de uma maneira assim, vai gostar muito de compartilhar as decisões, e muitas vezes é difícil botar os próprios projetos em andamento, porque fica girando em círculos no ar, numa conversa interminável sobre que vontade que eu tenho de fazer aquilo, termina por não fazer muito. Mas dificilmente vai ser uma pessoa que vai sair atropelando, fazendo coisas assim, porque não é o ascendente dela. O ascendente dela é em Gêmeos. Ah, mas aí agora chegou o momento da intimidade. Na intimidade, numa relação amorosa, então, agora a gente tem uma relação amorosa. Uau, agora a gente é um casal. Que bom. Então tá, faz assim, faz assim, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, vamos fazer isso aqui juntos. Ei, calma, cara. Tu nem me perguntou se eu quero. Mas é assim, cara. Vamos lá. Por quê? Tem alguma dificuldade? Eu te dou um argumento. Ó. A gente vai fazer por causa disso, disso, disso e daquilo. O que houve com essa pessoa? Se transformou, ou transformou a parte que era predominantemente geminiana, se transformou numa parte predominantemente sagitariana. E tu sabe como é que é uma pessoa sobre um cavalo, ela sai atropelando, porque ela tem um impulso à ação, especialmente quando é um projeto desejável, como o arqueiro, e então eu me coloco num movimento impulsivo, mas não tão impulsivo como Áries, mas impulsivo, porque eu consigo ter um argumento aqui dentro a favor dessa ação. Esse argumento não é necessário em Áries, mas em Sagitário é muito necessário. Então, o meu impulso ele fica mais potente e é por isso que eu atropelo. E é por isso que algumas vezes eu fico um pouco enfocado demais numa determinada atividade, numa determinada ação, um determinado objetivo. Eu fico um pouco obstinado por aquilo e fico, vamos lá, a gente tem pressa. Esse é a predominância sagitariana quando ela chega na relação. Logo, a pessoa também tem um susto, mas o susto é menor porque tudo é conversável com o Sagitário. Mas Sagitário, se tu quiser convencer ele do contrário, não, 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 eu acho que melhor a gente não ir para a serra, vamos para a praia, vai ter que ter um bom argumento. Para o Sagitário, nenhuma ação é decidida se não tem um bom argumento. Isso já estava dentro de Gêmeos, só que Gêmeos não transferia diretamente para a ação. Então, agora, essa pessoa que era uma pessoa que não agia muito, nos assuntos de casal, ela toma decisões, ela bota as coisas para frente, só que aí pode magoar outra pessoa que parece que já não é mais ouvida, parece que já não se espera mais o tempo dela. Vamos lá, tenho muita pressa porque eu sou agora Sagitário. Então, essa transformação é uma transformação que incomoda pouco, comparado com as outras, porque outras transformações são muito dramáticas. Essa não é. Então, dá para levar bem. Se conhecer alguém que tem o ascendente em Gêmeos, saiba que, a partir de algum momento, na intimidade, essa pessoa pode ser um pouquinho grosseira. Ela, para os Gêmeos, não é tão difícil lidar com a liberdade, mas para o Sagitário, a liberdade tem uma exigência maior de liberdade em Sagitário do que em Gêmeos. Mas isso tampouco é problemático para Gêmeos. Então, né, se tu conseguiu construir uma boa atmosfera com essa pessoa, ela tendo ascendente em Gêmeos, a atmosfera em Sagitário não vai mudar muito. Então, boa sorte. Acho que foi uma boa escolha, meu amigo. Basta que tu tenha suficiente ar no teu mapa para lidar bem com os procedimentos geminianos, tá? Depois, o que a gente tem? A gente tem Câncer. Aí, quando tu conhece uma pessoa em Câncer, tu começa a te relacionar com ela é o doce, ela é super aberta, super acolhedora, ela tem uma atitude calorosa, cálida, de aconchego, de cuidado, de oferecer suporte, de oferecer apoio, de gostar do aspecto nutridor, de escutar a outra pessoa com real interesse, porque está introduzindo essa pessoa na vida dela mesma. Então, ela se abre para, de uma certa maneira, absorver a relação que está se constituindo. Se a outra pessoa não gosta disso, ela não vai nem começar uma relação. Mas se ela se sente cômoda com essa atitude, ela vai começar uma relação onde o ascendente em Câncer: oi, eu vi que o teu copo está vazio, o que tu prefere tomar? Tu quer alguma coisa? Tu quer que eu te sirva algo? Nossa, tu está um pouco tenso, conta, o que houve? O que aconteceu? Então, sempre essa acolhida, não importa o que a outra pessoa
possa estar mostrando, que pode ser, às vezes, até uma tristeza, ou algo assim, mas o ascendente em câncer é acolhedor com as pessoas, de uma maneira geral. Então, quando ela está conhecendo alguém, ela vai ser, e ela está interessada mesmo, ela vai ser mais acolhedora um pouco, mais carinhosa, mais calorosa, de alguma maneira, e a outra pessoa se acostuma com isso. Então, depois de um certo tempo, quando então, agora somos casais, somos um casal. Ah, muito bem, então agora, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Agora entra Capricórnio. Ah, entrou Capricórnio? Pois então agora eu trago aqui um checklist e vamos ver. Uma relação amorosa de verdade tem que ter isso, isso e isso. Ainda não está bom, hein? Então vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Você tem que melhorar mais isso daqui, ó. Então vem um nível de exigência capricorniano, mas por quê? Porque Capricórnio é a manifestação, até mesmo na natureza, da rigidez, das exigências, daquilo que é básico, daquilo que é estrutural de uma relação. A pessoa enfoca que agora somos uma relação, então a gente tem que ser sério com isso. Não dá para se comprometer com alguma coisa que não seja séria. Mas a pessoa é super comprometida. Claro que sim. A pessoa, mas assim, ó, fielmente comprometida com aquela relação. Mas ela fica fria, ela fica exigente, ela fica mais afastada um pouco, porque também é o momento da caverna. Então, se Câncer é a entrada do verão, ao menos na origem da astrologia, tem essa representação, então está no arquétipo canceriano, está contida essa calorosidade do verão. Capricórnio é a entrada do inverno, então tem essa coisa de se fechar em casa, de ser uma pessoa mais fechada, de ser uma pessoa mais exigente, mais na sua, mais comprometida também com as exigências materiais de uma relação, com os recursos que se pode contar para que essa relação funcione a longo prazo. Então, é uma pessoa que está bastante identificada com gerar todas as condições para que essa relação possa se manter forte e resistente por muitos anos. Mas tem o preço, e o preço é, eu fico sério, eu fico retraído um pouco, eu fico muito enfocado nas coisas, eu fico muito preocupado, começo a ter planos de longo prazo, começo a ter estratégias para lidar com possíveis problemas que essa relação possa passar, de todos os tipos. Então, como eu estou tão dedicado assim, eu tenho uma casa 7 em Capricórnio, eu não tenho, vamos supor que eu tivesse uma casa 7, pois eu vou exigir coisas parecidas da outra pessoa, senão não é uma relação. Então, cada ação que eu faço, cancerianamente, ou qualquer outra característica do resto do mapa, o descendente em Capricórnio vai dizer, tu também tem que fazer, então eu venho com a minha cobrança. E a outra pessoa fica completamente apavorada. Espera um pouquinho. Eu conheci uma pessoa aberta, carinhosa, que perguntava o que eu precisava, que me dava apoio, suporte, me dava carinho. E agora quem é que eu tenho? Alguém que, ao contrário, está me exigindo tudo. O que houve? Eu não quero isso. Eu comprei aquela outra coisa, não comprei essa. Mas aí é que está. Se tu tem uma identidade com alguém que tem um ascendente em Câncer, alguma identidade de Capricórnio vai estar presente na tua vida. Sinto muito. Quase falhou a minha câmera aqui, mas já está bem. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso identificar em mim algum aspecto, por pequeno que seja, alguma característica, por pequena que seja parecida com a de Capricórnio, que tenha algum elemento capricorniano dentro dela. E aí é por esse elemento que eu vou entender, que eu vou ler as atitudes que essa pessoa tem, porque então eu posso entender o que está por trás daquilo que parecia uma mera exigência, uma mera rigidez. Não, ali tem uma intenção, e essa intenção é a intenção de solidificar a relação. Então, essa e outras leituras podem ser feitas conforme tu vai conhecendo melhor a outra pessoa, ou se tu pega, esse cara aqui me disse que tem esse ascendente, então ele vai ter aquela casa 7. Aí eu vou ler um pouquinho sobre o signo da casa 7, que é o signo oposto sempre, para entender um pouco como é que essa pessoa vai se transformar naquela outra, que vai ser depois, quando for suficientemente íntimo. Então, eu já estou preparado, eu não levo um susto, e, ao mesmo tempo, eu já entendo como é que uma pessoa pode flutuar de uma predominância canceriana para uma predominância capricorniana.
Então não precisa devolver o produto, né? É só uma questão de adaptar o uso desse produto. Estou brincando, uma pessoa não é um produto. Tá? Falhou um pouco a câmera de novo, mas não tem problema. Então, eu estava dizendo que uma pessoa não é um produto, então ela é uma pessoa, ela tem um monte de outras características que não é essa. Mas então é só a gente aprender que isso está aí cumprindo uma função, e essa função se chama Capricórnio. Vamos adiante, então, a próxima seria o ascendente em Leão. E o ascendente em Leão é muito peculiar, porque Leão significa esse magnetismo, significa uma capacidade de atração, um certo carisma que me mantém atraindo pessoas ao meu redor. Se eu tenho um ascendente em Leão, é óbvio que eu vou em todos os lugares, eu vou chamando a atenção, porque eu faço por chamar a atenção. Agora, olho, isso não significa que a pessoa seja egocêntrica. Tem um monte de gente que diz, Leão é tudo egocêntrico, egoísta, ou é vaidoso. Não, essa não é a função Leão. A função Leão é ser atrativo, mais ou menos como uma fruta madura, com um cheiro maravilhoso que atrai insetos, lagartos, répteis, pássaros, que atrai, aquela fruta atrai. E essa capacidade de atração é o aspecto Léo que as pessoas têm. Todo mundo tem um leão em algum lugar do mapa. Então, em algum lugar do mapa, a gente sempre tem uma característica atrativa como essa. Então, essa é uma pessoa que chama muita atenção, ela é magnética e ela é encantadora também. Tá? E aí, o que ela faz? Quando ela está no começo, ela trata a outra pessoa, por exemplo, se é um homem, trata aquela mulher que ele tem interesse como uma rainha, mas ele não quer deixar de ser rei por causa disso. Então, ele vai mostrar as suas melhores características. Ele quer garantir que essa pessoa tenha uma certa admiração por ele, pelo jeito que ele dança, pelo jeito que ele se veste, pelos projetos que ele tem. Ele vai precisar produzir isso para manifestar essa capacidade de atração agora potencializada, porque essa pessoa me interessa para uma relação de casal. Tá? Então, esse é o Léo. Logo, a outra pessoa se sente, no caso, uma rainha, um rei, que essa pessoa está tratando como se ela fosse o centro do mundo. Por quê? Porque ela tem um ascendente em Leão, e o ascendente em Leão, quando vai tratar uma pessoa que lhe interessa, vai tratar como o centro do mundo durante aquele momento. Nesse caso, o começo de uma relação. E que então vai querer que a outra pessoa olhe para ela também como o centro do mundo, porque é assim que se começam as coisas, quando a gente tem um ascendente em Leão. Só que aí vai se transformando, a relação vai crescendo e se transforma em aquário. Essa pessoa começa a se comportar de uma maneira mais aquariana. E essa maneira mais aquariana é, tudo bem, todos são iguais. Aí agora que essa pessoa está comigo, então eu já não trato, agora que a gente tem uma relação de casal, agora que se estabeleceu a relação, nós somos um casal, eu já não trato essa pessoa como se ela fosse o centro do mundo. Porque agora eu sou aquário, agora é nós, como um casal, já está garantido, então eu vou tratar todos os outros de uma maneira igual. Então, depois que passa um certo tempo, a estrutura aquariana, ela chega numa festa e solta a mão, não apareceu na tela, e solta a mão da, do, 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 do seu parceiro amoroso, e aí, como é que tá? E vai, conversa com um, conversa com outro, dá um abraço aqui, fecha a conversa com aquele lá, depois está do outro lado, e a pessoa que se acostumou com o ascendente em Leão fica parada na porta, olhando, aí agora o que eu faço? Onde é que eu ponho as mãos? Eu não sou mais o centro do mundo. Se acabou. Acabou-se tudo. Não, 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 não. Não se acabou nada. Agora a pessoa está com tanta confiança, ela está se sentindo tão íntima, que ela se sente livre para ir saltando e tudo mais, porque ela se sente suportada por aquela outra pessoa que reconheceu nela a característica leonina. Então, agora ela é o leão de uma coletividade. E isso é ser aquário. A música do Caetano, não, do Peninha, que o Caetano gravou, eu sempre esqueço o nome da música, dá uma pena isso. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? É, em parte, um acidente em Leão, achando que ele vai continuar sendo o, o centro do mundo, e essa pessoa simplesmente sai por aí, fala que me ama, só que é da boca para fora, porque é a sensação que uma pessoa tem quando ela está acostumada com um leão e agora ela começa a conviver com aquário, fica completamente diferente. Então, antes não era tão importante a questão da liberdade, da equanimidade, da autenticidade, se antes era tudo super formal, bota a melhor roupa que tem, uma roupa de, brincando um pouco, bota a roupa de domingo,
Perdão. Eu boto a minha melhor roupa para ver essa mulher que eu estou super interessado, para ver esse cara que eu estou super interessado, e agora eu boto jeans, eu boto uma camiseta rasgada, eu deixo os cabelos daquele jeito, e agora eu sou aquário. E, nossa, a outra pessoa se toca e diz, não, cara, não era isso que eu tinha pedido, ou aquilo que estavam me apresentando e que finalmente comprei, não era isso, eu quero devolver também. Mas não, porque possivelmente no teu mapa vai ter alguma característica que é parecida, semelhante, ou pelo menos compatível com essa característica aquariana, que essa outra pessoa está apresentando agora. Então, a questão agora é como é que a gente se relaciona com uma pessoa de caráter aquariano, porque ela não vai ser totalmente aquariana, ainda tem o Sol, Lua, Vênus, Marte, tem um monte de outras características, aspectos, né, ângulos que os planetas fazem entre si, então ela não é completamente aquariana, mas tem aspectos, tem atitudes que essa pessoa vai ter só na intimidade que serão aquarianas. Então, a gente tem que saber ver essa passagem aqui para não olhar o outro como um estranho, como uma pessoa desconhecida, um estrangeiro. Eu nunca vi essa pessoa. E aí muitas reclamações acontecem, tipo, cara, tu mudou, cara. Bom, óbvio, todo mundo muda quando sai do ascendente e vai para a casa 7. Mas se não vai para a casa 7 é um mau sinal. Por quê? Porque então a pessoa não tem uma relação contigo. Tá? Então é bom esperar que essa pessoa tenha uma relação de casa 7, senão ela não é companheira ainda. Mas como é que eu vou esperar que um aquariano seja companheiro? Ah, sim, exatamente isso. Pode contar. Pode contar com a pessoa. Ela tá se sentindo tranquila. Ela não está com vontade de se ver livre de ti. Ela está com vontade de amplificar a liberdade que vocês têm entre vocês, porque essa é uma maneira de se relacionar de quem tem uma casa 7 em aquário. Onde a atmosfera compartilhada inclui criatividade, espontaneidade, flexibilidade, polifacetismo, fazer coisas diferentes, loucas, ver gente diferente, ir num lugar, depois para o outro. Tudo isso é aquariano. E isso não estava presente quando a atmosfera predominante era. Fernanda, é isso daí. Então, tem que olhar bem para essa transformação. Mas, olha, entre vocês, eu tenho certeza que isso já não foi um problema. Mas, enfim, obrigado, Fernanda, pela participação. É, então é isso, tá? Então, essa transformação aqui, ela tem que ser bem acolhida, porque senão todos os casais sempre vão ter o mesmo problema, porque todos eles têm essa transformação. A questão é como é que eu me adapto ou como é que eu introduzo, como é que eu me deixo introduzir numa atmosfera que não foi a primeira que eu vi, porque então todas as pessoas se transformam, inclusive você, inclusive tu. Tá? E depois a gente já vai falar sobre isso um pouco mais no final, né? Que é o caso pessoal de cada um. Tá? Então, bom, agora chegamos na isso, chegamos agora no Virgem Peixe. Virgem Peixes agora sim complica. Quando chega, esse talvez seja o pior par de signos para uma construção amorosa, uma construção de uma relação amorosa, porque a diferença entre Peixes e Virgem é tocante. Tá? Então, a ideia básica é a seguinte: quando uma pessoa tem um ascendente em Virgem, quando tu conhece ela, é uma pessoa comedida, uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem as suas coisas mais ou menos organizadas, nem sempre totalmente organizadas, mas tem as coisas mais ou menos organizadas, e aí, no começo da relação, a predominância vai ser virgem. Se vai ser virgem, então, as primeiras atitudes vão ser tentar encaixar isso que pode ser uma relação amorosa a partir de um certo tempo. Eu vou tentar fazer com que isso se encaixe de tal maneira que essa relação possa entrar nas minhas rotinas diárias. Então, eu já desde o começo, eu vou introduzindo atividades com essa pessoa aqui, porque eu tenho a intenção de ter uma relação de casal com ela. Conforme eu vou fazendo isso, vai salientando a minha capacidade de organização ou de definição precisa das coisas, ou de um uso adequado da negociação, o que eu quero é isso, o que você quer é aquilo, ou então a capacidade de discernir entre uma coisa e outra. Então, vai estar sendo super objetiva, as definições daquilo que se quer, daquilo que não se quer,
é uma pessoa que faz bastante perguntas. Lembrem-se que Virgem é também regido por Mercúrio, comunicador. Então, Virgem o começo com Virgem é um começo que às vezes é muito metódico como começo, mas se a pessoa é atraente por ser assim metódica, poxa, legal. Então tem uma boa relação para começar com essa pessoa. Daí está começando a relação, vai construindo até que chega. Ah, então somos um casal. Ah, se a gente agora é um casal, então está na hora da atmosfera predominante ser peixes. E aí a gente olha para o lado oposto, né? Vê o Virgem lá, olha para peixes e agora a atmosfera é completamente outra. Agora é uma atmosfera imaginativa, ultra sensível. Aquilo que era tudo tão bem definido, agora fica um borrão. Sabe, os contornos, se antes era uma arte hiperrealista, agora é um impressionismo. Monet, que borra todos os contornos e tudo que passa é uma imagem assim, onde as cores são vibrantes, mas os contornos são indefinidos. Isso dá uma insegurança brutal em quem se aproximou de alguém virginiano, porque agora tem que lidar com essa falta de definição, mas justo agora que a gente está construindo uma relação, tu vem com essa coisa, não, relaxa, fica aqui comigo, olha que dia bonito. Cara, mas a gente marcou que a gente ia fazer, tal. Tudo bem, mas depois a gente faz, não dá nada, deita aqui. Vamos curtir uma música juntos, vamos fazer um passeio pelo parque. Cara, mas a gente não ia consertar aquelas coisas, arrumar o jardim. Tá, mas aí em algum outro momento. E já me traz aí a cerveja, por favor. Então, esse é quando tu começa virgem e acaba ficando peixe, a outra pessoa fica completamente desconcertada porque ela já não entende mais nada. Cara, se esse é tu, não é quem eu conheci, porque essa pessoa aí, eu não sei, não se mexe, ela lá fica deitado, curtindo o pôr do sol, quando a gente tinha que já estar preparando a janta, porque as pessoas vêm aqui. Na hora a gente inventa alguma coisa. E aí, vem cá, olha só, eu estive pensando que o ano que vem a gente podia ir de férias para cá, para lá, e a pessoa sai com uns assuntos assim que... Não, estou brincando, estou exagerando muito, né? O peixe, a Casa 7 em Peixes não é assim, eu estou fazendo um mega exagero, mas para mostrar como tem uma discrepância que é violenta. Então, mas tem as suas grandes vantagens. Se Virgem um começo metódico, que muitas vezes parece frio, agora é a pessoa que chora contigo, é a pessoa que desfruta contigo, é aquela pessoa que sabe exatamente como é que tu está te sentindo, porque ela capta, sabe, ela absorve aquela atmosfera e ela sabe exatamente qual é a posição que ela tem que tomar. Ela é mega ultra carinhosa quando no início não aparecia o carinho nunca. É uma pessoa extremamente romântica. Então, antes era tudo assim, mas agora, não, agora a gente é um casal, eu vou fazer um jantar à luz de velas, eu vou botar uma luz especial por aqui, a musiquinha aquela, um cheiro particular, as cortinas que se movem e entra a luz da lua de fora. Coisas dessa forma, com essa natureza, são próprias de uma casa 7 em peixes, que sempre vai acontecer quando o ascendente é vivo. Tendo dito isso, agora a gente pode seguir o nosso baile e ir para o ascendente em Libra. O ascendente em Libra é chocante, mas não é que seja chocante, mas é que dá a sensação que está invertido. Por quê? O ascendente em Libra, tu conhece uma pessoa de ascendente em Libra, ela vai se comportar de uma maneira curiosa. Quem é essa pessoa que está na minha frente? Então, ela vai te fazer um monte de perguntas, ela vai fazer comentários, ela vai ouvir tudo o que tu tem para dizer, ela vai registrar o que tu está dizendo, ela vai ter uma atitude elegante, espera que tu termine de falar e depois fala alguma coisa. Ela vai oferecer uma opinião, ela vai ser super cuidadosa, elegante, exatamente como se espera de um Libra. Então, um ascendente em Libra no começo da relação tem um senso de igualitarismo, um senso de boas medidas entre as duas pessoas que não falha. Ela aguarda o momento dela, ela é recíproca ao extremo quando o ascendente está em Libra. Quando vai migrando para a casa 7, que então, por oposição, está Áries, ela vai ficando cada vez mais individualista, vai valorizando muito mais a independência,
Porque no começo era aquela coisa, o que que tu quer? Vamos fazer junto? Então, o que que tu decide? Eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Vamos lá? Legal. Então tá, como é que tu vai fazer esse teu projeto aí? Ah, é teu projeto, mas eu acho que eu posso participar? Não? Ah, legal. Puxa, eu vou te dar uma opinião aqui. Não, não quero te atropelar, esse é o ascendente em livro. Aí começa a se converter na relação, quando chega do outro lado, não, vai fazendo aí que eu vou fazer as minhas coisas também. Depois tu me conta como é que foi. Não, mas eu queria pedir tua opinião. Eu tenho umas coisas aqui, cara, então depois a gente fala. Mas vai lá, eu confio em ti, toca a ficha, hein? Uau, legal. O que que aconteceu? Parece que não quer mais ouvir falar de mim. Não, quer. Quer sim, quer ouvir falar, porque afinal de contas tem uma relação contigo. E essa relação contigo vai ser uma relação que vai predominar agora o aspecto independente, libertário, superativo, com coisas para fazer, projetos. Tudo que essa casa 7 em Áries espera de ti é que tu tenha os teus projetos, porque senão não dá para construir uma relação onde a outra pessoa fica esperando por mim. Como é que é? Não, isso não é uma relação. Não, mas era assim no início. Não, a gente estava se conhecendo. Agora, não é, eu conheci completamente, agora cada um na sua. Vamos lá. Vamos fazer com que esse nosso relacionamento aconteça. Mas para que ele aconteça, as duas pessoas têm que ter os seus projetos, fazer as suas coisas, ter energia, ser um lutador, para quando volta para casa, quando vão compartilhar dos momentos a dois, vão ter histórias para contar. Senão não vai ter história para contar nenhuma, velho. O que, que vale uma relação? Essa é uma casa em Áries. E a outra pessoa fica chocada, porque se no início estava já essa aproximação, esse contato constante, essa ajuda e essa reciprocidade a top, quando vai no momento em que a reciprocidade teria que ficar maior, porque fica cada vez menor, cada um na sua, cara, isso é chocante. Mas é o que acontece. De novo, estou exagerando, não é assim, porque as pessoas têm um monte de outras características, mas vai ter, no lugar onde predominava Libra, agora está predominando Áries. Então, a gente tem essa sensação, ou a gente tem essa sensação de que essa pessoa está se afastando, mas ela não está se afastando, ela não está desistindo da relação. O que está acontecendo é que ela está indo para o lugar próprio das relações dela, que é a casa 7 e não a casa 1. Então, agora a gente chega num ascendente em Escórpio. Só ver um detalhezinho aqui. A gente chega num ascendente em Escórpio. Que é o ascendente em Escórpio é daquele jeito. Quando a pessoa está começando uma relação, ela nem fala muito, ela fica no canto dela e aquela sedução corporal, né, se mexe com o corpo. Aí tem aquele olhar, né, que fuzilador, um olhar, um olho penetrante, né, uma, uma escolha, um olho de tigre, um olho de águia, mas com um sorriso maroto, um jeito de mover os ombros e as mãos, é todo pura sedução sexualizada. Uau, que pessoa atrativa essa, de novo, um outro tipo de magnetismo, que não é um magnetismo dramático do Léo, é um magnetismo sem se mostrar muito. Uma coisa que o ascendente escorpião tem, que é muito claro, que é se ele está interessado numa pessoa, só aquela pessoa vai ver que ele está interessado nela. Mas eu nunca imaginei vocês dois juntos. Assim, ele tem ascendente em Escorpio, logo ele agiu de forma quase oculta para todo mundo, mas a mensagem chega lá como um arco, assim, como um tiro na outra pessoa. Tá? Isso é o ascendente em Escorpio. Então, logo no início atitudes passionais, amorosas, cartas de amor, presentes, flores do nada, um encontro de repente na saída do trabalho. Não estava te esperando, né? Mas eu não aguentava mais para poder te ver. Uau! Então, essas, né? O tempo inteiro fazendo piropo em espanhol, cantadas em português, o tempo inteiro fazendo elogios, o tempo inteiro sendo envolvente e encantador. Uau, fantástico. Não muda muito quando vai para Touro, mas muda alguma coisa. O aspecto que era mais passional agora é um pouco mais formal. Agora o foco não está tanto numa atmosfera sexualmente envolvente, é mais da massagem, da fazer uma comidinha boa, de preparar um ambiente, deixar ele bonito. O enfoque agora vai muito mais na beleza, um pouco mais superficial, e não na paixão. Então, uma pessoa pode sentir, puxa, parece que a nossa relação está ficando superficial agora, porque, quer dizer, ele está dando valor para isso, está dando valor para aquilo, ela está dando valor mais para isso que aquilo.
Então, a pessoa se sente um pouco deslocada. Não é muito diferente, não é uma questão, não é algo que cause muito choque, como de Touro para Escórpio, porque a pessoa fica mais segura também e ela oferece mais segurança. De Touro para Escórpio, quando aparece o aspecto mais sombrio de Escórpio, a outra pessoa fica muito insegura. Isso não acontece quando está invertido, quando ele vai de Escórpio para Tauro, Tauro de casa 7. Então, agora a gente chega no Gêmeos, de novo, Gêmeos, entre Gêmeos e Sagitário, a diferença não é tão chocante assim, mas tem alguma. Qual é? Quando tu conhece um ascendente Sagitário, ele é impulsivo, ele, de uma hora para outra, ele toma uma atitude, o ascendente Sagitário se mostra claramente, o ascendente Sagitário gosta de dar boas risadas, boas gargalhadas, e te abraça muito forte, e te leva de um lugar para o outro, para o outro, para o outro, e faz um monte de coisas, e toma decisões, e já decide que está contigo, e então agora vocês são um casal. Se agora vocês são um casal com ascendente em Sagitário, agora chegou o momento de Gêmeos. Então, aquele dinamismo, aquela capacidade de tomar decisões, que parecia que, na relação nossa, isso vai ser um paraíso, porque não vai ficar faltando fazer nada, a gente vai tomar as atitudes, a gente vai fazer as coisas. E não. O cara, esse homem ou essa mulher vai começar a falar muito. Conversa e fala dos planos, fala dos projetos, compara uma coisa aqui com outra coisa dali, teste teorias, enumera as coisas que quer fazer no futuro, mas não toma quase atitude nenhuma. De novo, eu estou exagerando para criar o impacto, tá? Mas aí vai faltar aquelas atitudes, vai faltar uma toma de decisões, vai faltar algo de dinâmico, algo que ponha movimento, porque a pessoa estava acostumada com aquele ascendente em Sagitário. E aí agora saiu de lá e veio para cá, e onde nada mais acontece, fica tudo dando voltas, giro, né? Girando num ar de conversas intermináveis e as coisas terminam não acontecendo. Essa é a única característica que realmente é desconcertante quando sai de um ascendente Sagitário para uma casa 7 em Gêmeos. Tá? As conversas são sempre muito boas, não é muito problemático, tá? Mas quando chega em Capricórnio, daí fica um pouco problemático, mas, de novo, aqui parece que faz sentido, porque no começo, o ascendente em Capricórnio, ele é comedido também, sério, mostra o seu aspecto mais leal, mais comprometido com uma relação, uma pessoa organizada, que chega na hora, que parece que tem um respeito fantástico pelo tempo, pelo espaço da outra pessoa, não invade nunca, fica às vezes muito na sua caverna, mas agora a gente tem uma relação, agora a gente é um casal, então agora fica carinhoso, acolhedor, envolvente, e o que causa na pessoa que se interessou por Capricórnio é que era aquela coisa, tipo, o cara está ali, faz as suas coisas, ou aquela mulher está ali, ela faz as suas coisas, ela tá comprometida com a relação, ela marca os compromissos, ela cumpre com tudo que foi marcado. Então, uma pessoa que dá para contar com ela, né? Ela está com vontade, ela é uma pessoa estruturada, né? Então, não, agora ela está mega emotiva, aí ela chora um montão, aí olha, esse aqui não é aquela que estava lá no início, isso aqui é outra. Os alienígenas vieram e trocaram ela, porque ela parecia imutável e agora ela é um banho de emoções o tempo inteiro. Então, se emociona com comercial de Natal em família, sabe? Oh. Não, estou brincando, isso é um exagero. Não chega a acontecer com a Casa 7 em casa. Mas sim que tem muito mais emotividade. E, em alguns momentos, aquilo que era antes um oferecer um certo suporte, agora é tão envolvente que a pessoa se sente afogada pela presença constante da Casa 7 em Câncer. Constante, até certo ponto, mas uma presença um pouco mais ostensiva do que estava antes. E essa presença mais ostensiva pode cansar aquele que se acostumou com a atmosfera capricorniana, que é sempre muito comedido, mais como eu disse antes. Então, aqui tem a possibilidade de gerar conflitos, porque tem um desconhecimento dessa pessoa. E se uma pessoa se interessou, né, se alguém se interessou por um ascendente em Capricórnio, por essas características de ser uma pessoa tão estável, agora é uma pessoa instável, porque tem certas rompantes emocionais, tem certas
a predominância das emoções aqui pode cansar quem tem o outro signo, ou quem está acostumado com o Capricórnio. E chegamos no ascendente em Aquário. O ascendente em Aquário tem alguma coisa de, assim, de chocante ou de desequilibrador para quem convive, mas não é muito também, como vai dar para ver agora. O ascendente em Aquário é aquela pessoa que é chocante, é aquela pessoa que tem amigos que tu pensa, como é que essa pessoa pode ser amigo desse e daquele, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Aquário tem esse polifacetismo, né? essa característica de conviver com ideias, pessoas, circunstâncias, projetos que são tão discrepantes que fica difícil de acreditar que essa pessoa tenha algum tipo de coerência interna, mas tem, e a coerência vai por esse interesse nas particularidades que os humanos têm. Então, é uma pessoa super flexível, que negocia quase tudo, não é uma pessoa que ocupe muito espaço, não chama muito atenção, também não cobra muito atenção também, então, é uma pessoa que prioriza a liberdade, prioriza que as pessoas sejam autênticas, que não, né, não fiquem fazendo muito drama. Até drama é uma palavra que, né, um ascendente em Aquário odeia, então não vai se aproximar de alguém que seja muito dramático. Mas aí começa a ter uma relação, e aí, olha, agora a gente é um casal, e se agora a gente é um casal, pois aí está. Agora eu sou Léo, agora tu tem que olhar para mim, tu tem que me admirar, tu tem que achar que eu sou o máximo, porque eu vou estar te achando o máximo o tempo inteiro. Eu vou olhar para ti com aqueles olhos de dois coraçõezinhos e eu vou te dizer, não te mexe, fica aí que eu quero só ficar te admirando, que tu é genial, tu é isso, aquilo, mas há aquele momento de, não, vamos fazer outras coisas, não, a gente está tão bem aqui nós dois juntos e desfrutando desse momento, não é verdade? E aí começa a ficar, esse magnetismo começa a ficar tão discrepante daquele ambiente de liberdade e de automovimento, que agora essa visão de túnel enfocado, essa pessoa que tem isso contigo também vai começar a exigir a mesma coisa para ela. Pô, mas tu não está me admirando, pô, eu te mostrei essas coisas que eu fiz, pô, e aí agora tu nem presta atenção, não está nem aí, então tu não me ama mais, a pessoa vai ficar cobrando isso. Aí tu olha, cadê aquele que investia em liberdade, em polifacetismo, né? Até um pouco excêntrica. Agora, olha aí, super tradicional. O que é isso? Eu não comprei isso. Daí, de novo, aqui tem essa discrepância. Não é das piores, porque assim, se espera que uma relação seja assim, um pouco mais solta no início, mas conforme as pessoas vão construindo a figura do casal amoroso, se espera que um ponha mais atenção no outro. Então, até certo ponto, não passa de um determinado nível, é o que se espera de uma relação. Então, não causa muito choque. Mas, conforme o salto de um ponto para o outro, pode causar choque, porque pode que a pessoa se sinta um pouco presa, ou pode gerar um pouco de codependência por causa do leão. Todo mundo diz, não, o leão quer que olhe só para si, e tal. Mas, muitas vezes, para poder chegar ao ponto de que as pessoas estejam disponíveis para uma pessoa leonina, Lua em Leão, Vênus em Leão, Ascendente em Leão, que seja, ou Casa 7 em Leão, para chegar nesse ponto, muitas vezes a pessoa é um pouco submissa, ela está a serviço do outro. O que tu quer? Como é que eu posso te ajudar? Claro, eu te ajudo, vem para cá. Aí, dessa forma, ela conquista a atenção do outro. Então, algumas vezes não é uma pessoa egóica, egocêntrica e vaidosa, como se costuma, né, criticar o leonino por isso. Então, o leão, algumas vezes, não é essa imagem clássica do Léo, porque ele precisa tanto da atenção do outro que ele se submete um pouco. No caso de uma casa 7, pode acontecer, especialmente quando a pessoa está passando do aquário para o Léo, ela acaba se sentindo insegura para fazer essa migração, porque quando ela começa a chegar ali do outro lado, a outra pessoa não está dando toda a atenção que ela acha que merece por ser uma pessoa mais importante da vida do outro. Aí pode dar problemas dentro da própria pessoa, que ela mesma tendo o ascendente em aquário e a casa 7 em leão. Se ela não sabe que isso pode acontecer, pois então temos aí um grande problema, porque ela vai começar a cobrar do outro e o outro vai ficar completamente louco. Então, tu começa uma relação com uma pessoa que tem o ascendente em aquário, quando chega na casa 7 em leão, tu acha que, pera um pouquinho, sabe? Esse cara aí que é um súdito, essa mulher que é um súdito, ela quer alguém que esteja a serviço dela agora,
Não, a gente começou com liberdade, como é que eu vou fazer essa migração? E aí o outro fica inseguro, e aqui os dois se separam, tá? Então, não é para isso, tá? Então, por quê? Porque isso vai acontecer sempre, sempre do verbo temprar. Eu sempre, tu sempre, ele sempre, sempre, sempre vai migrar da casa 1 para a casa 7, porque isso acontece de uma maneira inconsciente, instintiva, intuitiva, que a gente não tem o controle sobre isso. Isso está dentro do nosso programa original, que é um programa arquetípico. A gente pode, sabendo disso, dosificar, claro, a gente pode, né, regular a quantidade de Léo e de Aquário, claro, a gente pode se manter um pouco mais aquariano, claro, tudo está disponível, pode fazer tudo. A questão é que tu não pode negar, ou tu não pode tentar amordaçar o leão, nesse caso, não funciona. Ou as duas pessoas vão ficar completamente tristes ou muito agressivas uma com a outra quando um tenta controlar o outro na sua migração da casa 1 para a casa 7. E, por último, o ascendente em peixes com a casa 7 em virgem. Esse é chocante. Esse é dramático, eu diria. Tá? Porque tu conhece a pessoa e nos primeiros momentos ela é totalmente delicada, muitas vezes sofisticada, põe uma atenção completa na relação, lembra de um disco, no segunda pessoa no segundo encontro já lembra do que disse no encontro anterior e já cria toda uma atmosfera, já com um perfume, com coisas, é toda envolvente essa pessoa com ascendente em peixes. Então, é uma pessoa sensível, muitas vezes mística, ou tem um olhar super delicado, muitas vezes sublime sobre as coisas e sobre a própria relação que está sendo construída. Então, é uma pessoa que usa essa sensibilidade e às vezes até com alguma sofisticação para criar uma atmosfera romântica, absorvente, absorvente. Nossa, outra pessoa fica que é como a mosquinha na teia de aranha, aquela coisa assim, nossa, tudo isso para mim, que maravilha, que encantamento, e a outra pessoa fica embriagada de atmosfera pisciana, e aí vai se desenvolvendo a relação até que chega no momento intimidade, casa 7. Bom, tá tudo muito bom, foi tudo muito romântico até agora, mas a gente tem coisas práticas para conectar. A gente tem uma lista de supermercado, a gente tem aquelas contas ali para fazer, a gente tem coisas para organizar. Quando é que vai ser as nossas férias? Vamos fazer as férias junto, porque senão não tem como desfrutar da relação, porque tu vê, né? A gente tem que ter tudo mais ou menos organizado. Então, agora, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Vamos definir bem isso aqui, o meu espaço, eu tenho espaço. Mas não é que essa pessoa ficou tata de uma hora para outra. Porque agora, na comparação, parece que saiu de um mundo mágico de Senhor dos Anéis ou qualquer outro filme assim super místico e mágico e caiu numa dura realidade. Não é isso. Para que essa pessoa possa sentir que a relação está evoluindo, ela tem que sair desse universo fantástico e ir para alguma coisa que seja sólida. Essa é a transformação do ascendente em peixes para o ascendente em Virgo. Mas quem estava vendo tudo isso não consegue. Ele olha e, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Aconteceu uma transformação. Transformers, era para ser um robô gigante, agora virou um carrinho de fim de semana. Não, eu não vou conseguir lidar com isso. Então, puxa, isso é dramático. Mas então aí é que está. A leitura que a gente faz da casa 7 do outro é uma leitura que deveria ser predominantemente um, transformador. Por quê? Porque essa transformação é normal. A questão é a gente saber no que está se transformando. Logo, se tu sabe que o ascendente de uma pessoa com quem tu está tendo uma relação agora tem tal signo, tem que lembrar que quando essa pessoa chegar num momento de intimidade, ela vai se transformar naquele signo. Ou pelo menos vai haver uma predominância daquele signo que ela tem na casa 7 na construção da relação. Então, uma relação que se transforma, que sai de um peixe e se transforma numa relação virginiana, é uma relação que vai sair de um universo mágico e vai chegar num universo super bem definido. Então, aqui as questões aqui é ter um certo olhar de discernimento
entre o que é próprio de uma atividade, o que é próprio de uma atmosfera, o que é próprio de uma pessoa e da outra, para que esses territórios fiquem bem definidos. Com que isso fique bem definido, já está bem. A pessoa vai trazer agora, pacificamente, a sua Vênus, o seu Marte, a sua Lua, o seu Sol, outros aspectos do mapa vão entrar aqui na hora de compartilhar a relação, na hora de seguir construindo essa relação. Tendo dito isso tudo até agora e vendo que a gente deveria estar chegando no final e não está, eu vou dar uma aceleradinha agora, tá? Que é o seguinte: cumpre que, se eu tenho um ascendente em Áries e eu sei que eu vou me transformar, ou que a atmosfera da minha relação vai ficar mais libriana logo em seguida, eu tenho que me comprometer com fazer com que esse meu Libra não diminua a importância da independência, do riso, da brincadeira e de uma certa atitude até mesmo um pouco pueril, porque senão eu estou chocando a outra pessoa. Eu posso regular isso, Edson? Claro, é só eu ter consciência de que eu não posso agora passar a bola das decisões todas para outra pessoa. Eu não posso agora deixar de ter aquele dinamismo que eu tinha no início. Eu não posso agora só ficar parado olhando para outra pessoa, que pessoa maravilhosa, eu adoro olhar a beleza dela, ela é tão linda, que é uma transformação muito radical. Então, eu vou manter um pouco mais as características que eu já conheço do meu signo de ascendente dentro da relação, mas eu também vou introduzir isso para a pessoa. Olha, a gente está começando a ter uma relação muito mais próxima, eu estou gostando muito disso, isso para mim significa que eu vou ficar um pouco mais assim, ó. E aí tu descreve aquilo que tu acha que tu é, do teu ascendente em Libra, para outra pessoa. Quando a gente faz isso, outra pessoa, então tu não está te transformando numa outra pessoa, tu está trazendo um elemento mais. Isso é disso que a gente estava falando o tempo inteiro. Quando tu tem um ascendente em Touro, como eu começo a desenvolver uma relação com outra pessoa, eu já tenho que avisar, olha, vai chegar um momento que eu vou ficar, estou brincando, ciumento, possessivo, controlador, dominador. Não, não acontece isso. Mas eu vou ficar mais profundo, eu vou ficar mais exigente um pouco, vou ficar tremendamente sexualizado. Eu tenho que informar um pouco a outra pessoa o que tem, mas eu não posso perder também o contato com as coisas mais, por assim dizer, superficiais do uso do corpo, de uma massagem, de um bom vinho, de um bom entardecer, da admiração da beleza do mundo ao redor. Eu tenho que manter essas qualidades taurinas. Eu tenho que botar uma roupa bonita agora, não é porque a pessoa já está comigo, que agora é qualquer coisa, porque o que interessa é estar pelado na cama. Não, não é assim que as coisas acontecem. Eu posso manter muito mais do meu Tauro dentro da construção da relação do que eu mantinha antes, porque eu estava inconsciente de que tinha essa migração de um ascendente para casa 7. Essa coisa vai passar com Gêmeos. Eu tenho que saber que em algum momento eu posso ficar grosseiro na minha relação, e quando eu for para a casa 7, entra o Sagitário. E o Sagitário é dinâmico, ele quer tomar decisões para fazer com que a relação cresça, com que a relação se estabeleça, com que a relação fique um pouco mais sagitariana, porque se não ficar sagitariana, não interessa para mim, porque a minha casa 7 está em Sagitário, é ali que eu construo a relação. Então, quando eu tenho o ascendente em Câncer, eu tenho que saber que eu vou me comportar de uma maneira mais assustada, ou mais técnica, ou mais estrategista, mais enfocada nas necessidades básicas, porque eu morro de medo de não ter uma estrutura, de eu não ter recursos para gerenciar essa relação, naquilo que ela vai ter de futuro, no que a gente está e sobre o que a gente está se solidificando, porque essa é a característica do Capricórnio. Só que se eu já sei disso, eu posso fazer a transição de uma maneira um pouco mais paulatina, porque eu tenho consciência, ou então eu vou mantendo muito do aspecto canceriano dentro disso, e além de informar outra pessoa, eu convido a outra pessoa a participar disso. Eu não tomo todas as responsabilidades para mim, como seria a tendência capricorniana, porque eu quero fazer uma relação compartilhada, onde a responsabilidade sobre essas coisas compartilhadas serão compartilhadas. Assim de simples. Às vezes parece demasiado simples, mas não é. Tá? Quando chega no Léo, eu tenho que saber que quando a nossa relação começar a ficar mais íntima, eu vou precisar de mais espaço. Então, eu já vou avisando a pessoa, olha, eu vou precisar de mais espaço, eu quero que tu conheça todas as pessoas e eu quero que tu te sinta confortável na presença de todos os meus amigos. Eu vou ficar falando com um monte de gente, mas eu estou aqui do lado. Tu me chama, eu venho. Não quer dizer que eu estou te abandonando, eu não estou saindo por aí
Eu não preciso ficar colada em ti, né, para que a nossa relação funcione. Pelo contrário, agora está ficando aquariano, a gente tem que experimentar essa coisa compartilhada, essa coisa igualitária, né? E não mais um ser o rei e o outro a rainha, e os dois morrem juntos, abraçadinhos assim, porque não é o caso, né, de uma casa 7 em aquário. Além do que, quem tem a casa 7 em aquário tem que saber que vai precisar de mudanças, que vai precisar de alguns elementos surpresas dentro da relação, porque se a relação se mantém demasiado estável, pois essa casa 7 em aquário diz tchau, tipo Elizabeth Taylor, né, que tinha umas características aquarianas de casa 7 que eram dramáticas também. Mas é isso, então essa coisa de ter surpreendida, então faz tua surpresa. Quem é que tem a casa 7 em aquário? Que é tu, então vai lá, tu surpreende. Tu cria atmosferas surpreendentes. Então, ficar esperando pela outra pessoa, por quê? Porque está ficando ainda no leão e está deixando a outra pessoa no leão? Não, faz tu mesmo acontecer a coisa. Porque tu te conhece, cara, então vai lá e faz. A mesma coisa vai passar para Virgo. Eu sei que eu vou chegar num certo momento, eu vou ficar todo esse posto de emoções sublimes, místicas, mágicas, mas no começo eu sou todo assim, então eu tenho que ir preparando a pessoa. Olha, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar abrir mais espaço para uma atmosfera mais romântica. Eu acho que a gente está indo nessa direção. Eu estou gostando muito de ficar contigo, então, né, vamos fazer isso acontecer? Vamos, então tá. Então, abre o espaço para que outra pessoa receba essas características novas que vão estar vindo de dentro de ti para participar na relação, não está te transformando numa outra pessoa, só aparecendo essas características novas. Aí, a mesma coisa para o ascendente em Libra. Então não é que eu vá querer a independência absoluta e que eu quero mais que tu vá embora porque eu quero mais espaço para mim. Não. É que eu vou admirar o fato de que tu está fazendo as tuas coisas, vou te admirar mais ainda, e eu vou estar com muito mais vontade de te ver no fim do dia e saber como é que foi a tua aventura, com o que tu lutou, quantos dragões tu matou. Não, estou brincando, mas como que foi o teu dia, eu vou querer saber, mas eu quero que tu vá lá, faça as tuas coisas, porque senão eu vou estar sabendo do teu dia o tempo inteiro, não tem nenhuma novidade para me contar de noite, ou no fim de semana, por exemplo. Tá? Então, é ir fazendo isso. O ascendente em Escórpio é a mesma coisa. O ascendente em Sagitário é a mesma coisa. Chega um momento que a gente vai ter que ficar falando, falando, falando. Então, se eu sei que eu vou precisar ter um pouco mais de dinâmica, eu ponho. Se outra pessoa precisa estar um pouco mais dinâmica, a gente troca isso, a gente compartilha isso. E assim sucessivamente. O ascendente em Capricórnio, casa 7 em Câncer, o ascendente em Aquário, com casa 7 em Leão, e o ascendente em Peixes, com a casa 7 em em Virgem. Só que vem uma outra coisa agora. Se eu tenho, como tenho, o ascendente em Tauro, quando eu começar uma relação profunda com outra pessoa, e está profunda mesmo, eu vou ter medo de que nessa relação que está super profunda apareçam as sombras de Escórpio. E a sombra de Escórpio é controle, dominação, manipulação, abandono, e quer ver? Vai ter ciúmes de mim, quer ver? Olha lá, ó. Ou seja, aí eu vou criar um afastamento, a outra pessoa vai ficar com ciúmes. Então, a sombra, se eu não conseguir manejar com ela, parece que é a outra pessoa, mas continua sendo eu. Por quê? Porque é o meu mapa que tem aquele Escórpio ali, eu não posso pirar com isso. Por quê? Porque vai acontecer. Como eu estou indo na direção de manifestar um Escórpio, eu vou ficar com medo de que esse Escórpio se manifeste nos seus aspectos mais sombrios. E aí eu vou tentar fazer com que isso não aconteça. Aí o que eu faço? Eu me comporto como um controlador. Aí eu tenho medo de controlar, então eu me comporto como um manipulador. Sutilmente eu vou conduzindo as coisas. Eu tenho medo que isso aconteça, então eu vou ficar no controle, eu vou ficar desconfiado, e a outra pessoa fica desconfiada comigo, e aí está feita toda a pantomima. O que acontece nesse caso? A gente tem que saber que aquilo que está prestes a acontecer está dentro da gente, então a gente tem que lidar com isso como algo nosso e não do outro. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros signos. O aspecto sombrio de Sagitário, que é também o abandono, que é também a grosseria, que é também o atropelo do Câncer, é que o outro vai ficar frio, vai me abandonar, ou vai deixar de me amar e vai transformar a relação numa empresa, e não é isso que eu quero. Do Leão para o Aquário, do Virgem para o Peixes,
todas as sombras do signo oposto vão me amedrontar quando eu estiver começando a construir uma relação com outra pessoa, porque é onde começa a acontecer aquele signo, e aquele signo está dentro de mim com os seus aspectos luminosos e sombrios. E é por isso que os psicólogos falam de projeção, espelhamento, tinha aquela palavra que o Freud usava, que eu acabei de me esquecer, mas que é parecido com isso, né? Que é com projeção, que é com eu ver no outro características que são minhas. Então, o mecanismo é mais ou menos esse. Então, tudo aquilo que eu tiver de casa 7 minha, vai parecer que está prestes a acontecer no outro, e do fato de eu criar essa expectativa, eu me comporto como se a outra pessoa fosse fazer aquilo, e ela acaba fazendo. Do Virgem para o Peixes, por exemplo, né? Eu tenho medo que aquela outra pessoa fique vaga, fique imprecisa, que se jogue nas cordas, que não se mexa para nada, e aí eu acabo sendo tão obsessivo com isso que eu faço com que a outra pessoa simplesmente desista de fazer as coisas e ela fica jogada, bebendo, fumando, alguma outra coisa, e acaba se transformando no Peixes que eu temia. Parece aquelas histórias de profecia autorrealizável, mas é mais ou menos isso que acontece quando a gente não consegue lidar com a nossa própria transição de casa 1 para casa 7, e um número muito, muito grande dos nossos problemas com relações amorosas vem dessa falta de conhecimento que a gente tem, né, e que levam a gente a fazer esse tipo de projeção. Tá? Para falar sobre o que tem de real, isso fica para outro dia, porque a gente já passou bastante daquele tempo que eu queria. Eu agradeço a paciência de vocês de ter ficado todo esse tempo aqui comigo. E, bom, era isso. Quero convidar vocês a fazer comentários, perguntas, deixar na seção aí de comentários abaixo. Quem não me conhece, ou quem não me conhecia até agora, gostou, se inscreve no canal, dá o sininho ali para receber quando eu publico. Eu publico pouco, porque eu só publico quando eu acho que tem alguma coisa a ver com o céu do momento, e quando eu acho que vai ser uma soma importante para as pessoas num determinado momento. Então, eu não costumo publicar por publicar. Eu publico quando eu acho que tem que publicar alguma coisa mesmo. Tá? Então, eu convido vocês a permanecer ligado aqui. Quem quiser me seguir no Facebook, Edson Drago, ou no Instagram, fique à vontade. Eu sou aberto a todo mundo que me pede amizade e que me segue. Então, tá? Fico muito agradecido. Por hoje era isso. Deixo um abraço bem grande para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até já. Tchau.